tudo bem? Bom, para quem não me conhece, e eu começo todos os vídeos falando assim, meu nome é Jonas Vieira, eu sou idealizador do Manual do Candidato. Tudo bem com você? Bom, espero que esteja tudo bem e que sua campanha ande muito bem. Bom, pessoal, a gente vai fazer um videozinho rapidinho hoje da série Pode ou Não Pode. Muita gente me pergunta sobre as camisetas, certo, pessoal? Todo mundo sabe, tá, que em época de campanha é muito comum a pessoa usar camiseta, bem bacana, aquela coisa legal, só que eu vou dar uma péssima notícia para vocês, não pode. Certo, pessoal? É proibido. Camiseta é considerado distribuição de bem material, como se fosse um brinde, certo? Então, mas por que não pode? Se na campanha de 2018 um monte de gente usava a cara do Bolsonaro estampada na camisa. Bom, não foi o Bolsonaro que deu essas camisas para essas pessoas. Lamento te informar. Muitas pessoas fizeram aquele, como é que chama, sublimação e etc. E eu fiquei com algumas dúvidas referente a isso. E eu fui perguntar, então, eu liguei em cerca de 10 TRS, tá? Para tirar essa dúvida. Se eu tivesse uma empresa e eu quisesse fazer a camiseta do meu candidato, ou, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês do Bolsonaro em 2018. Se eu tivesse uma empresa e eu quisesse fazer camisetas pro Bolsonaro, tá? Do Bolsonaro, para vender. Bom, a informação que foi me dada por todos os tribunais foi consensual. Não pode, tá? No caso de presidente, é óbvio que a gente vê que é uma coisa muito mais ampla, né? Se a gente fazer uma camiseta do Lula, uma camiseta do Bolsonaro, uma camiseta do Aécio e etc. É uma coisa mais ampla, não é tão configurado, né, como um brinde, tipo, o cara tá lá no Distrito Federal, eu tô usando uma camiseta no Chuí ou lá no Oiapoque, são extremos, então não tem como fazer uma distribuição de 200 milhões de camisetas, ou, por exemplo, no caso do Bolsonaro, que teve 57 milhões de votos, não tem como ele mandar fazer 57 milhões de camisetas e distribuir para todo mundo, né? Então o promotor ou o juiz, etc., que for julgar o caso dessa maneira, ele vai entender que não foi um brinde de campanha, certo? Mas isso é diferente de uma campanha municipal. Por quê? Conforme eu conversei com os tribunais, eles todos foram meio vaselina, tá? Vamos deixar bem claro assim, ó. Por quê? E eu entendo o lado deles, obviamente, eles têm que fazer o trabalho deles. Primeira coisa que eles me falaram, não posso lhe comentar sobre o assunto, porque se eu for julgar o seu caso, né, eles achavam que eu era candidato, se eu for julgar o teu caso, eu já estou te dando um precedente anterior. Ou seja, se eles me dissessem que eu posso fazer uma camiseta, ou se eles me dissessem que eu posso, como uma empresa terceira, fazer uma camiseta do candidato, eles estariam me dando um aval para que depois, se eles julgassem o meu caso, eles seriam pegos de calça curta, né? Então, mas muito bacana, e o tribunal que mais me ajudou nesse contexto, que foi muito elucidador, foi o Tribunal de Porto Alegre, tá? Um abraço aí pro pessoal do Tribunal de Porto Alegre, que me disse o seguinte, tá? Eles não, obviamente, né, como todos os outros, não podem dizer que sim, que não, teria que ser feito, então, uma consulta via partido diretório estadual, tá? Prestem bem atenção nisso, qualquer consulta via diretório estadual, essa consulta é feita, então, via processo eletrônico para o TSE, tá? Bom, dito isso, tá? Vamos voltar, então, para a questão da camiseta. O que esse pessoal de Porto Alegre me disse? Que eu ter uma empresa e eu fazer uma camiseta para vender, porque eu gosto do candidato A ou B, não está expressamente dito como ilegal. Só que o que acontece? Em uma eleição municipal, tá, ou até para deputado estadual, o que o promotor, se ele ver 30 camisetas iguais, por exemplo, 40 camisetas, 50 pessoas usando aquela mesma camiseta, o que ele vai entender? Que as pessoas compraram de bom grado para apoiar o seu candidato, ou que o candidato simplesmente distribuiu as camisetas? Se o promotor ele chega num comício e tá todo mundo com a camiseta do cidadão lá que vai votar, bonitinho, ele estampado, o número dele, legal, o que acontece, certo?
pode ser configurado, ou seja, isso pode vir a prejudicar o seu candidato, pode vir a prejudicar você por este motivo, ele enxergar que houve um desvio do candidato, digamos assim, de conduta. Como que houve um desvio? Eu posso pedir para um amigo meu, que tem uma empresa, que tem uma gráfica, etc e tal, confeccionar as camisetas e vender, certo? E ele vender para os meus apoiadores. Então, eu estou coparticipando daquilo, né? Então isso é ilegal, certo? Por isso que a legislação eleitoral ela proíbe brindes como caneta, chaveiro, boné, camiseta, caneca, e uma série de outros materiais. Por quê? São doações de bens materiais, tá? Então isso não pode, certo, pessoal? Atentem-se para isso. Se muitas pessoas começarem a fazer camisetas suas e começarem aquele alvoroço e usar camiseta e etc., peça para dar uma acalmada, peça para dar um freio. Existem outras maneiras das pessoas mostrarem o seu apoio, certo? Que não uma camiseta, ou que utilizem a camiseta com a legenda do partido, então, né, que seja a camiseta do partido, mas que não uma camiseta da sua candidatura ou pré-candidatura, que eu acho que é uma coisa assim que pode te prejudicar muito, certo? Não acho bacana também essa questão da camiseta, até porque a maioria das vezes, vamos ser sinceros, não são camisetas de qualidade, é um material ruim pra caramba, que tu lavou a primeira já encolheu, tua cara fica desbotada, então parece aquelas camisetas velhas, tá? Então eu sou bem sincero, quem sabe o que eu falo mesmo. Então assim, ó, não façam camiseta, não deixem de fazer camiseta de apoio, faz a camiseta do partido então, da área do partido ABC LGBT, ABC afro, ABC cristão, etc. Faça a camiseta daquele setor que aquela pessoa apoia, certo? Mas não faça do candidato, da candidatura. Isso pode trazer sérios problemas e isso é muito sério, certo, pessoal? A gente brinca, a gente faz piada, etc., mas isso é muito sério e acontece muito no Brasil afora. E não é só camiseta, tá? O pessoal doa aterro, doa chaveiro, doa cesta básica, dá até dinheiro, então a gente sabe que o negócio é bem complicado. Só que a camiseta é uma coisa que marca, tá? Aí todo mundo pergunta, mas por que pro Bolsonaro não deu nada? Pro Lula não deu nada, pro Aécio não deu nada, pro Haddad não deu nada. Bom, é o que eu volto a dizer para vocês, as pessoas nesse nível de campanha, é uma campanha nacional, não tem como controlar, certo? Eu tinha camiseta para vender deles no camelô, você chegava na cidade, no camelô da cidade tinha camiseta a rodo para vender de qualquer candidato. Então assim, você podia expressar sua ideologia, mas via-se claramente que não era o candidato que estava botando, né? Tanto que teve um caso muito contundente de um rapaz que ele adesivou o carro inteiro, certo? Ele pegou e botou lá a cara do candidato no carro inteiro dele. Ele teve que tirar e pagou uma multa bem salgada, certo, pessoal? Então atentem para as regras, vejam os nossos vídeos aqui, o que pode, o que não pode, e uma dica que eu sempre deixo para todo mundo: na dúvida, se você tem dúvida, se você não está certo ou se a lei não está clara, não faça, certo? Aí você entra naquele procedimento que a gente falou lá no início, vai no diretório municipal, encaminha para o diretório estadual, eles fazem a consulta via processo eletrônico, e aí você tem um documento na mão dizendo se você pode ou se não pode fazer. Certo, pessoal? Um grande abraço, espero que a sua campanha esteja indo muito bem, e qualquer dúvida, sugestão, comentário que você tiver, deixa aqui nos comentários, e eu só tenho a agradecer a vocês pela audiência que a gente tem tido, certo? Um grande abraço e fiquem com Deus.